O capítulo é o de número 7. Amós, capítulo de número 7. Versículo de número 8. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ligar o projetor para que fica escuro. Glória a Deus. Irmãos, acharam? Amém. Que não diz assim a palavra de Deus. Profeta Amós, capítulo de número 7, o versículo de número 8. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel, nunca mais passarei por ele. Glória a Deus. Diga assim comigo. Hoje, Deus vai passar o seu prumo aqui. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos, Senhor, aqui reunidos na Tua casa para nós adorarmos o Teu nome. Agora queremos ouvir a Sua voz, ouvir a Sua poderosa, inerrante, infalível palavra. Por isso, Deus fala conosco de forma especial, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis vos assentar. Queridos irmãos, quando nós lemos o livro do profeta Amós, nós vimos aqui um profeta que é muito reconhecido na Bíblia como o único profeta que alguns consideram que, por ser ele de uma origem rurícola, porque a Bíblia diz que ele era de uma vila chamada Técoa. Esta vila ficava mais ou menos 11 quilômetros distante de Jerusalém. A Bíblia nos diz que, quando ele fala da sua biografia, ele logo diz que ele era boiadeiro. Ele cuidava de ovelhas e também ele colhia frutos de uma árvore chamada sicômoro. Mas o que nos chama a atenção no livro e na vida do profeta é que a Bíblia diz que Deus tirou ele detrás do gado, detrás das ovelhas, para ser profeta do Senhor. Então Amós, ele foi chamado de Judá para profetizar no reino do norte, Israel. Porque Israel foi dividido logo após
o término do reino de Salomão foi dividido em duas partes: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com 10 tribos, enquanto o reino do sul ficou com 2 tribos. O profeta Amós, ele era da segunda tribo, ou seja, ele era de Judá, aonde que ficou a segunda parte do reino de Israel. A Bíblia diz que quando o reino foi dividido, então Israel logo começou a fazer algumas práticas de adorações lá em Betel. Enquanto o reino de Judá, eles fizeram as suas práticas de adoração exatamente em Jerusalém, que é a nação, que é a cidade escolhida por Deus. E quando chegou neste tempo do livro, o tempo do profeta Amós, a Bíblia diz que o reino do norte estava passando por um período de apostasia espiritual. Porque Jeroboão II, filho de Joás, estavam vivendo em uma prosperidade no seu reino. Porque Joás trabalhou de forma que a nação de Israel, que é o reino do norte, havia feito algumas alianças com alguns reinos, e isso então não houve guerra nesse período. E por esse motivo a nação de Israel prosperou muito. Só que a prosperidade de Israel era exatamente uma prosperidade que as pessoas que tinham possessões, as pessoas que tinham riquezas, eles se tornaram muito ricos. E enquanto as pessoas pobres neste tempo se tornaram muito pobres, a pobreza ao extremo. Então houve uma desigualdade social em Israel neste tempo. E tanto quanto tinha a desigualdade social, aonde os ricos ficavam quanto mais ricos, enquanto os pobres ficavam mais pobres. Por quê? Porque os ricos, eles oprimiam os pobres. Os ricos, eles subornavam os juízes quando havia algumas questões como a grilhagem de terras, quando os ricos tomavam as posses dos mais pobres. Quando iriam para o julgamento, então os ricos subornavam os juízes, e os juízes então davam as causas para os ricos, e então isto causou uma grande desigualdade social. E além da desigualdade social em Israel neste tempo, também houve uma outra coisa que trouxe, uma coisa que entristecia o coração de Deus. Além de que Israel era desigual, não havia justiça, também em Israel eles fizeram uma adoração à parte, enquanto que o povo subornava os juízes para que oprimisse os pobres, também a adoração a Deus era falsificada. Por quê? Porque ali em Israel, ali naquela cidade chamada Samaria, havia um templo que era para a adoração a Javé, mas houve então algumas coisas como o sincretismo espiritual, aonde o povo de Israel trouxeram os costumes cananeus para si. Eles aprenderam a adorar a Deus da mesma forma que os cananeus adoravam os outros deuses, e isto causou um sincretismo espiritual. Então houve uma desigualdade ali. Primeiro, a desigualdade social, e segundo, era uma falsidade ideológica da adoração a Deus. Então havia desequilíbrio espiritual. E a Bíblia diz que então Deus chama o profeta Amós para profetizar exatamente aonde havia uma desigualdade, havia uma inclinação errada, aonde o povo era com uma desigualdade social e com uma adoração
adoração que não era uma adoração genuína, que não era uma adoração correta, e isto estava entristecendo o coração do nosso Deus. A Bíblia nos diz que então Deus chama o profeta Amós de Judá, ele desce para Betel, que é no Reino do Norte. E dentro de algumas palavras proféticas, porque durante um período de 1 ano, o profeta Amós profetizou naquele lugar. Mas aqui no capítulo de número 7, nós vimos aqui o profeta Amós fazendo algumas intercessões, porque Deus estava disposto a fazer o julgamento do pecado, a fazer o julgamento da desigualdade, fazer o julgamento de um povo que não estava adorando a Deus de verdade. E a Bíblia diz que Amós, ele então começou a interceder em favor de Jacó, em favor de Israel, para que Deus não viesse a colocar, Deus não viesse a descarregar a sua ira contra aquele povo. E a Bíblia diz que Deus ouviu as orações do profeta. Só que aqui no capítulo de número 7, e o versículo de número 8, eu vi aqui Deus fazendo uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que depois de Deus haver recuado a sua indignação, a sua ira contra o povo, então Deus disse para ele assim: olha, eu vou fazer uma outra coisa. E de repente o profeta olhou para Deus, e Deus pergunta para o profeta: o que você vê nas minhas mãos? E o profeta disse: olha, eu estou vendo em sua mão um prumo. E Deus disse assim: então disse o Senhor, eis que eu colocarei o prumo no meio de Israel. E Deus esta noite vai colocar o prumo aqui nesta noite. O que é prumo? Nós sabemos que o prumo, os irmãos que são pedreiros, né? Ele é uma coisa de chumbo que tem uma linha, e que essa coisa de chumbo e que tem uma linha é para então colocar para ver se aquela estrutura, se aquela parede está correta, se ela está certa. Porque aquilo é para não deixar, para que venha medir para ver como está a parede. Se a parede está torta, então aquele prumo logo vai acusar: essa parede está inclinada para cá. Quando Deus vai mandar o prumo na igreja, a primeira coisa que Deus quer saber é como que está a sua vida diante dele. Aleluia! Como que está a nossa vida espiritual? Será que nós estamos corretos diante de Deus? Ou será que nós estamos inclinados para alguma coisa que está fazendo com que nós venhamos cair na nossa vida espiritual? Queridos, Deus vai medir você nesta noite. Glória a Deus! Primeiro, Deus nos mede com o seu prumo, irmãos, e o prumo de Deus, ele é um prumo que não tem erro. Nós sabemos que há paredes, né? Há paredes, há estruturas que quando nós vamos fazendo assim a olho nu, né? Quando vai fazer a olho nu, então logo a pessoa vai fazendo, vai levantando a parede, e se ele não colocar o prumo, e se ele não sempre observar se está inclinando alguma coisinha, é claro que a parede, conforme vai levantando, daqui a pouco ela está virando assim um pouquinho, daqui a pouco ela... E quando a parede levanta, torta, ela cai. Como que está a estrutura da sua casa espiritual nesta noite? Como que está as paredes do edifício, que é a morada do Espírito de Deus? Será que ela está inclinada para cair, ou se ela está firme com o Senhor Jesus Cristo nesta noite? Glória a Deus.
O porquê que Deus falou para o profeta que ele iria passar no meio do povo para então medir com o seu prumo, para ver como que está a estrutura. Irmãos, sabe aonde Israel estava inclinado? Primeira inclinação de Israel era a injustiça social. O que é injustiça social? Injustiça é quando um julgamento, e aquele que está julgando, ele é subornado por alguns, e então ele faz com que aquela pessoa que é justa, que está justo naquela causa, então aquele que está julgando faz com que cometa uma injustiça de dar a causa ganha para aquele que não é justo. E uma das coisas que Deus odeia, queridos irmãos, e muitas das vezes nós vimos injustiça dentro da igreja. Nós vivemos uma época em que existe vários subornos. Há pessoas que querem subornar a justiça de Deus. Há pessoas que estão como aquele Simão que chegou para Pedro e disse: Pedro, me dá desse poder, Pedro, porque eu vou te subornar e eu vou pagar para você, e você me passa o poder. E qual foi a resposta de Pedro? É que você pode sair, seja amaldiçoado, vai para a perdição com o seu dinheiro, porque o dom de Deus não é comprado por dinheiro, mas ele é buscado, é o Espírito Santo que dá para cada um que está aqui esta noite. Então levanta a sua mão aqueles que têm esse dom espiritual. Aleluia, glória a Deus. Mas hoje, irmãos, parece que estamos vivendo a época do Simão. As igrejas, eu não estou falando daqui, mas eu conheço muitas igrejas que existe injustiça espiritual. Igrejas grandes. Eu conheço igrejas que você vai lá, você vê no púlpito somente advogados, doutores, psicólogos, pessoas da classe alta, empresários sentados nos púlpitos das igrejas. Às vezes a gente fala assim: pastor, os púlpitos são ocupados só por pessoas das classes altas. O porquê que as pessoas da classe baixa não estão lá? Porque, irmãos, às vezes os pastores, eles estão sendo subornados dentro da própria igreja. Há pastores que estão subornados e não pode pregar uma palavra de Deus na igreja com medo de perder os subornos. Se eu pregar essa palavra, eu vou atingir o fulano, eu vou perder a oferta do ciclano, eu vou perder, queridos. A igreja do Senhor, ela é justa, e a palavra de Deus tem que ser pregada, doa quem doer. Não existe injustiça. Hoje, a corda quebra para o vaso mais fraco. Às vezes o cara tem dinheiro, olha, nós não vamos fazer nada com ele, porque nós vamos perder o dízimo dele. Queridos irmãos, a igreja, ela é santa, e a igreja tem que ser santa. Não tem negócio, não. Se pecou, errou, tem que pagar pelo seu erro, senão nós vamos cometer injustiça na igreja. Porque quando é uma pessoazinha simples da igreja, aí tem toda a facilidade. Olha, ele errou, vamos botar em disciplina, vamos jogar ele para o mato, vamos sacar. Agora, se for um grandão, ficamos encobrindo o pecado. A igreja não é lugar de encobrir pecado, a igreja é lugar de sarar o pecado, e o nome de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo é que vai justificar as nossas vidas. Ele é justo.
E há muitas injustiças. Há muitas injustiças espirituais. E o pior não é isso, queridos irmãos. O pior é porque há pessoas dentro da igreja que tentam subornar a igreja. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas se você contrariar ele em alguma pregação, em alguma palavra, ele fala assim: eu quero ver, eu não vou entregar o dízimo mais na igreja, eu quero ver. Isso é subornar, querer subornar a igreja. Ah, o pastor falou aquilo, eu estou chateado, então ele vai ter que correr atrás de mim, ele tem que vir. Irmão, queridos irmãos, uma coisa eu vou dizer aqui esta noite, viu? Eu vou dizer aqui esta noite: se você quiser entregar o que é de Deus, você entrega. Se você não quiser entregar o que é de Deus, você vai pagar pelos seus atos. Mas nós não vamos abajular você, não, senhoras e senhores. Ou você seja crente porque você ama Cristo, mas não tem negócio de abajular, não. Ó, vou passar a mãozinha na cabeça. Não, ele é bonzinho. Querido, negócio, coisa nenhuma. Ou seja crente ou não seja crente, nada de suborno na casa de Deus. Você tem que ser fiel a Deus, você tem que adorar a Deus e não tentar subornar a igreja. Isto é subornar a igreja. Tem gente que quer subornar a igreja. Tem gente que quer subornar os pastores. E tem pastores que entram na dele, entram naqueles. E nada disso, irmão. Nós temos que ser como Amós. Ele me tirou de lá, estou aqui. Eu tenho que pregar a verdade, nem que seja para reis, para pessoas importantes. O importante é que a palavra de Deus tem que ser ministrada. Então, o prumo de Deus está instalado aqui esta noite. Deus está medindo você nesta noite. Será que você está inclinado para lá ou para cá? Ou você está reto para ver o Senhor Jesus Cristo nesta noite? Se você está reto, levante a sua mão e diga glórias ao Senhor. Primeiro, o prumo era para a injustiça. Injustiça. E às vezes nós cometemos injustiça, queridos irmãos. Segundo, o prumo estava sendo instalado em Israel para ver a falsa religiosidade. Tem pessoas, irmãos, que são religiosos, mas não são crentes. Há pessoas que ele vem no culto, é porque na casa dele não tem nada para ele fazer. Ele aparece no culto porque não existe nada para fazer, mas se existir uma coisa para fazer, ele não vem no culto. Isto é religiosidade. É falso. Não é. Se for medir o prumo, Deus colocar o prumo, ele vai pender para cá, porque está falso. Adora a Deus só de boca para fora, mas o coração dele está cheio de coisas ruins. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia fala que nós não podemos da mesma boca fluir água limpa e água suja. Ou vai surgir água limpa, ou vai surgir água suja. Porque nós não podemos adorar a Deus e a mamão. Nós não podemos dizer, olha, eu sou crente. Mas tem uns irmãos que é só crente na igreja. Mas quando sai da igreja, já não é mais crente. Quando sai da igreja, já não consegue adorar a Deus. Isto é falsa religiosidade. Só querendo demonstrar que é religioso, que é santo, que é aquilo. Mas nós temos, irmãos, é que deixar de ser falso e ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e viver aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos. Nós somos falsos, irmãos. Falso religioso. Às vezes está na igreja,
está ouvindo a pregação aqui hoje, mas o coração dele está lá, apegado numa novela, está lembrando da Vera Fischer, do Tony Ramos, e fica lembrando, ai meu Deus, e amanhã, a hora da novela, eu não vou, ai será que vai acontecer com a Vera Fischer? O que vai acontecer com o Tony Ramos, meu Deus? Ai meu Deus do céu, eu estou preocupado. E tem uns irmãos que choram na hora da novela, mas choram dessas lágrimas, e chega na igreja, não sai uma lágrima, não sai um glória a Deus. Isto é falsa religiosidade, você está perdendo tempo na igreja, sabia disso? Isto é falso. Você não ama a Cristo, você não tem amor pelas coisas de Deus. Isso é falsa religiosidade. O prumo de Deus está vendo que você está pendendo para essas coisas. Eu tinha uma irmã, ela era crente, mas era uma crente assim meio capenga. E ela ia na igreja, depois que acabava a novela dar certo, ela parecia só atrasada lá. E ela é a minha irmã de sangue, ela foi para o Senhor, graças a Deus, né? Mas, irmão, ela chorava literalmente na frente da novela. Chorava de ficar. Me dá um lenço lá, meu Deus. O Tony Ramos largou da Vera Fischer, meu Deus. Irmão, e tem crente que chora na frente de uma novela. Chora, mas chora de esborrachar no chão. E quando chega na igreja não sente nada, está na carne pura, não sente a presença de Deus, não sente vontade da glória de Deus. Sabe por quê, querido? Está na carne pura. Por favor, meu irmão, tira essa falsa religiosidade, tira essa máscara e adora a Deus de verdade nesta noite. Tem crente que está mascarado, uma máscara de crente, meu Deus, a gente olha assim e fala assim, se aquilo ali não for para o céu, irmão, ninguém vai para o céu. A aparência, né? A máscara, a falsa religiosidade, e isto às vezes pesa. Às vezes o prumo de Deus está assim, Deus está vendo, meu Deus, o prumo de Deus está aqui esta noite. Ele está te medindo a sua vida espiritual nesta noite. O prumo de Deus está aqui nesta noite. Nós temos que ser íntegro, nós temos que ser sinceros. O que é sincero? A palavra sincero veio de uma palavra chamada sincera. A palavra sincera, ela foi utilizada entre os gregos, porque os gregos, quando eles iriam para os mercados vender vasos, e quando eles iriam vender os vasos, aí as pessoas compravam os vasos, mas só que tinha uns pilantra no meio daquele mercado dos vasos, que eles vendiam os vasos rachados. E quando eles iam vender os vasos rachados, sabe o que eles faziam? Eles enceravam o vaso para ficar bem brilhoso, encerava. Aí quando chegava na rachadura dos vasos, ele pegava e colocava mais cera ali, sabe? Colocava a cera ali na rachadura e parecia tudo bonitinho. As pessoas compravam, quando colocava água, vazava a água tudinho pela rachadura dos vasos. Aí quando as pessoas iam comprar vasos, ele chegava lá e falava assim, eu quero vaso. Mas você quer que vaso? Eu quero vaso sem cera. Eu não quero vasos falsificados. Vaso falsificado na igreja, queridos irmãos, sabe o que é? É vaso que Deus manda água, a água bate e vaza tudo, não consegue guardar, não consegue armazenar a presença do Espírito Santo de Deus. Ele é falso, ele é rachado, mas esta noite Jesus vai te consertar, porque o prumo dele está aqui esta noite. Aleluia. Então a falsa religiosidade, irmão, quando a pessoa é falsa, essa pessoa não tem a unção do Espírito Santo. Eu lembro de um pastor, um pastor muito teólogo, um homem culto, muito estudado, muito inteligente. Aí na convenção,
foi dada a oportunidade para ele ler o Salmo 23. O homem culto, ele pegou o Salmo 23 e começou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o povo, meu Deus, como esse homem fala bonito. E o povo abriu a boca assim, ó, e o homem falou, aquela voz de locutor, aquela voz daqueles locutor de rodeio, né? E o povão, meu Deus do céu, o que é isso? Que coisa linda! Aí na mesma convenção, aí tinha um missionáriozinho lá do norte, com um paletózinho, né, daqueles bem apertadinho assim, rachado nas costas, que veio lá do sertão, estava lá. Aí foi dando oportunidade para ele, ele foi lá e leu o mesmo Salmo 23. Aí ele começou engolindo letras, vírgulas, acentos, e começou: o Senhor é o meu pastor. E começou a ler, engolindo as vírgulas, passando direto, e daqui a pouco o povo virou lágrimas. Só do irmãozinho ler o Salmo 23. A convenção caiu de lágrimas, chorando, convencimento das pessoas de uma unção extraordinária na vida daquele coitado, daquele simples. Aí aquele companheiro daquele pastorzão 5 estrelas estava do lado dele, e o companheiro chorando também, viu o pastorzão 5 estrelas também com as lágrimas aqui. Aí o irmãozinho do lado falou: pastor, o senhor falou bonito, pastor. O senhor falou que o povo ficou da boca aberta assim, dizendo que coisa linda. Mas agora esse coitado engoliu o vírgula, engoliu o acento portuguesinho mais ruim que tem. E que ele leu, e o povo, a multidão de pastores, irmãos. E para fazer pastor chorar, irmão, precisa ter unção, viu? Para fazer pastor chorar tem que ter unção demais. Ainda mais na convenção de pastores, irmão, e o povo chorando, os pastores lá ajoelhados, e aquela coisa. E depois os irmãos falando: ô pastor, mas o que houve, pastor? O senhor falou tão bonito, não aconteceu nada, o coitadinho aí, ó. Aí o pastor chorando, o pastor falou assim: não é não, meu filho, é porque eu conheço, é o salmo do pastor. Mas esse daí, ele não conhece o salmo do pastor, ele conhece, é o pastor do salmo. É aí que está a diferença de uma falsa religiosidade. Não basta nós cantarmos bonito, mas nós temos que cantar com o coração para o nosso Deus, aleluia. Não basta nós ter uma oratória bonita que o povo vai ficar de boca aberta, irmão, mas o que importa é se nós estamos de joelhinho para trás e buscando a unção do Espírito Santo na nossa vida. É isso que Deus vai fazer. É esta falsa religiosidade que tem que sair do nosso meio, irmão. E Deus vai passar o prumo aqui esta noite e vai tirar a máscara, e nós vamos ser sinceros diante do nosso Deus. Não tem como. O prumo de Deus, ele vem e ele sabe aonde nós estamos caindo. Então a falsa religiosidade tem que sair do nosso meio, e nós temos que buscar unção. Quantos querem unção do Espírito Santo aqui esta noite? Quantos querem unção do Espírito Santo aqui esta noite? É unção que faz a diferença, irmão. Eu tinha uma congregação, eu dirigia uma congregação, e logo quando eu dirigia a congregação, eu era meio doido, né? Os irmãos, hoje eu estou bem legal, hoje eu estou legal. Mas quando eu era novo convertido, irmão, eu comecei a dirigir igreja com 1 ano de crente. Os irmãos imaginam a loucura que era essa igreja. Aí tinha uma irmãzinha, aí eu gostava de culto bem animado, bem fervoroso. E daí tinha uma irmãzinha lá, chamava irmã Sueli. Irmão, a irmãzinha era muito tímida. Ela chegava na igreja assim, lá do sítio, ela nasceu e veio assim, e ficava sentadinha, com a mãozinha assim, ó, para não olhar para ninguém com vergonha dela. Ela ficava assim, ó. Ficava assim, e só orando. E eu falei, mas essa irmãzinha é estranha. E, meu Deus, ela não é para ninguém, só com a mãozinha assim. Ela tinha vergonha de olhar para as irmãs, ficava só glorificando a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Só que aquela irmãzinha tinha uma unção, irmão. Ela não sabia cantar direito, não.
ela só sabia cantar um hino, só um hino, e não tinha playback não, era na vozinha dela mesmo. Aí, quando o culto estava pesado, quando o culto estava ruim, sabe? Quando o culto estava, não ia, nem que paga, né? A gente tentava forçar, vamos, o culto não ia. Aí eu falava assim, tá precisando da irmã Sueli. Irmã Sueli, vem cantar o hino aqui. A irmãzinha Sueli vinha. Eu saldo os irmãos capazes de... Vou cantar um hino para Jesus. Irmão, ela cantava. Eu fui no restaurante pentecostal. Eu comi uma comida celestial. Come bem desta... Quando ela falava assim, irmão, a igreja começava a pegar fogo. A unção da irmãzinha mais simples da igreja. Então não é nós, é a unção de Deus. Nós temos que tirar a falsidade do nosso meio. O prumo de Deus está aqui esta noite. Nós temos que tirar estas coisas, irmãos, de religioso. Às vezes nós se tornamos religiosos. Às vezes nós nem oramos, nem ora. Eu pergunto aqui esta noite, irmão, quantos orou hoje, domingão? Quantos orou no domingo? Aleluia, olha aí, ó. Que legal. Mas tem uns irmãos que levantam e não dá nem bom dia para Jesus. Jesus está lá, ei, olha aqui. Hoje tem um almoço, tem um churrasco, meu Deus do céu. Vou ligar para o meu. Ô, irmão, vem para o almoço logo, churrasco. Jesus esquece, irmão, vem para a igreja cheio de carne. É o churrasco, rola o dia inteiro, fofoca. E depois do churrasco tira um sono. E depois do sono vai para uma TV assistir o jogo do Cruzeiro. E depois, quando acaba o jogo, ele pega e vai, passa para o Domingão do Faustão. E depois, quando chega no Domingão do Faustão, ele vai lá, agora vou tomar banho, vai para a igreja. Chega aqui cheio de carne, atrapalhando o culto. Fica lá, irmão, fica lá. Mas que está aqui, vai ter que ficar na vontade do Espírito Santo de Deus. Tem uns que não tomam nem banho direito, irmão, só passa uma aguinha na sobrancelha assim e vem para o culto cheio de carnalidade. Carne pura. É igual eu conheço um pastor que diz assim, irmão, o pior culto é culto domingo à noite. Eu falo, por quê, pastor? É porque o domingo à noite aparece só os crentes carnais. Por quê? Porque os cultos domingo à noite, os crentes que só vêm domingo à noite, eles não vêm mencionando porque novela. Eles ficam a semana inteira limitando a novela. Assiste não sei o que, Big Brother, assiste a Fazenda, e vai por aí afora, e vai as irmãs, né? Eu conheci uma irmã, dirigente do circo de oração, irmão. Eu não sabia, eu vi a irmã na igreja, meu Deus, a irmã, uma bênção de Deus, da nossa sede, lá no campo que eu estava lá em Cruzeiro do Oeste, era dirigente da sede, a sede entupida de gente, umas 3.000 pessoas no hall de membro da igreja. Ela era dirigente de oração. Aí um dia, eu era novo convertido ainda, eu peguei amizade com o genro dela, e eu falei assim, irmão, aquela irmã de gente de oração, vai ver que ela ora o dia inteiro, né, irmão? Eu vou, ora, assim, irmão, vou falar com ele pra você. O que é, irmão? A irmã lá, ela é viciada em novela. Não é não, irmão, para de fofocar dessa irmã, rapaz, você tá louco? A irmã de gente de oração dá certo. Novela, irmão. Ela é tão viciada na novela que a filha dela não vem no culto no meio de semana, e ela participa do culto de terça, quarta, porque ela é dirigente, mas a filha dela fica gravando as novelas